Mulheres de Esperança. Olá, este é o programa Mulheres de Esperança. Nos próximos 15 minutos vamos estar aqui, eu e a Miriam, para hoje falarmos de um tema não muito fácil de gerir, mas necessário e importante para a atualidade. Para isso, trazemos uma convidada muito especial. É verdade, Sónia. Antes de mais, podes seguir-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e ainda ouvir ou voltar a ouvir os nossos programas através do Spotify, Google Podcast e YouTube. Hoje vamos falar sobre como lidar com o suicídio. Junta-te a nós! Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Em primeiro lugar, queremos dizer que não podemos tomar o suicídio como um tema simples de lidar e abordar. Temos que ter em conta que é um assunto trágico, um problema complexo e grave de saúde pública. Frequentemente, os que observam o comportamento suicida de alguém que amam ficam muito preocupados e até mesmo perturbados com o que estão a assistir. Mas é muito importante não deixar que o choque os oprima. É essencial passarmos a encarar a doença mental da mesma forma como encaramos a doença física. Em vez de te concentrares na tristeza da situação, há muitas formas de ajudares aqueles que sofrem com esses pensamentos. Iremos mencioná-las no próximo programa, assim que terminarmos a conversa com a nossa amiga. Deixei-te curiosa? RTM Mulheres de Esperança. A nossa convidada de hoje tem 62 anos, é casada, tem uma filha, é professora de Físico-Química e chama-se Isabel Pinheiro. Queremos dar as boas-vindas a esta mulher fantástica e ouvir a sua experiência pessoal. Isabel, é mesmo um privilégio recebê-la no nosso meio e esperamos mesmo que a sua partilha seja uma luz ao fundo do túnel para alguém que nos esteja a ouvir. Gostaríamos de iniciar fazendo algumas perguntas. Sabemos que, à partida, ter pensamentos suicidas significa planear uma tentativa de suicídio e que nem sempre ter pensamentos suicidas significa que a pessoa irá eventualmente tirar a sua própria vida. Quando é que começou a ter estes pensamentos e porquê? Houve alguma causa principal que lhe fizesse querer isso? Os pensamentos suicidas na minha adolescência tinham a ver com um grande vazio existencial, para além de muitos problemas familiares. Posso mesmo dizer que tive uma tentativa de suicídio que não conseguiu ser concretizada. Numa outra fase da vida, numa depressão pós-parto, após 10 anos sem filhos, o conceito que tinha de supermãe, um desejo de ser mãe a 100%, uma mãe que estivesse disponível física e emocionalmente, o que hoje percebo que não é realista. Li um estudo que afirmava dizer que os homens têm 4 vezes mais chances de colocar termo à vida, enquanto as mulheres têm mais pensamentos suicidas. Isto impressionou-me bastante e faz-me pensar que então existe um desejo de morte passivo na maioria dos suicidas do sexo feminino. Visto que é mulher, conseguiria mencionar alguns dos principais sinais de uma pessoa com pensamentos suicidas? Como é que ela age? Os sinais de uma pessoa suicida podem ser não ver luz ao fundo do túnel, ver tudo negativo, tudo à sua volta é negativo, o isolamento social, ficar na cama, a tendência a ficar na cama dormindo ou mesmo estando acordado para não enfrentar o dia-a-dia, tipo enterrar a cabeça na areia, como se costuma dizer. Uma tristeza e apatia constantes, o detestar-se a si próprio. Se for possível, Isabel, pode partilhar que tipo de ideias suicidas concretas já lhe passaram pela mente? Na adolescência tomei uma caixa completa de comprimidos que por acaso não conseguiram o intento que eu queria, o suicídio. Ou bem, não direi por acaso, Deus protegeu a minha vida logo neste momento. Fui até ao hospital, minha mãe levou-me até ao hospital, foi dado um antídoto, porque se fosse de qualquer outro tipo de comprimidos, nomeadamente sedativos, eu tinha conseguido o intuito daquela tentativa de suicídio. Na depressão pós-parto, a situação para mim ainda foi mais traumatizante, porque quando ia a conduzir o meu carro, a minha filha com 1 mês, a minha mãe dentro do meu carro, para ir a uma consulta com a minha filha, parece que ouvi uma voz interior que me dizia: atira com o carro contra a parede, atira com o carro contra a parede. Eu de imediato reagi e pensei: não é justo,
A minha filha e a minha mãe não merecem, mesmo que eu o queira. Conhece casos de suicídio próximos de si? Talvez de antecedentes na família ou de amigos íntimos que tiraram a sua própria vida? Se sim, alguma vez pensou em tirar a sua própria vida no desejo de voltar a ver essas pessoas? Como professora, tenho contactado com casos de alguns adolescentes cujos sinais me têm permitido observar que há tentativas dissimuladas de suicídio, às vezes de automutilação. É muito importante que, como professores, tenhamos muita atenção, muita sensibilidade neste sentido para podermos fazer ou o aconselhamento ou mesmo direcionar estes jovens para a ajuda, neste caso, clínica e sinalizar estes jovens. Isabel, a sua família e amigos tinham conhecimento daquilo que sentia ou guardava tudo para si? Em criança e mesmo na adolescência, a minha mãe sabia, porque eu partilhava com ela, falava tudo com ela e acompanhava, dava-me conselhos, mas às vezes dizia mesmo que para eu não ligar, que não tinha idade para estar a pensar nestas coisas, portanto não houve apoio especializado. Na depressão pós-parto, a partilha e o apoio constante do meu marido, das minhas cunhadas, da minha mãe, do meu pastor, do amigo psicólogo, que posteriormente até me acompanhou, foi muito importante. A partilha, a atenção, a compreensão, o envolvimento de QB por parte dos outros que me ajudaram. Falando agora de livramento, de esperança, de que forma a sua fé a ajudou a ultrapassar este problema na sua vida? A decisão de seguir Jesus aos 17 anos criou sentido à minha vida, propósito, desígnio, uma rede de suporte de amigos, envolvimento e partilha da fé. Quanto mais eu me envolvia na partilha da fé e no serviço cristão, mais eu sentia que num processo lento e gradual, Deus estava a mudar gradualmente a minha vida. Na depressão pós-parto e depois de vários anos de experiência cristã, aprendi que a depressão pode acontecer a todas as pessoas, independentemente do seu estado de espírito, da sua família ou dos seus relacionamentos. Sabem, a depressão apanha-nos de surpresa. Nesta circunstância, nem sempre nos apetece orar, nos apetece ler a Bíblia, frequentar a igreja, mas é importante resistirmos e nunca desistirmos, nunca cruzarmos os braços. Lembro-me tão bem, muitas vezes, quando ia à igreja, louvava, adorava a Deus, via os outros braços levantados, não me apetecia levantar os meus, e mesmo sem sentir alguma coisa, ou sentindo mesmo o contrário, eu não desisti. Deus estava a moldar e a curar as minhas emoções através do seu Espírito Santo. Concluindo a nossa conversa enriquecedora, gostaria de finalizar pedindo à Isabel que desse uma palavra às pessoas que sofrem com pensamentos suicidas. Tem consigo alguma resposta ou solução para elas? Que conselhos, que respostas, que soluções tenho para dar a pessoas que tenham estas ideias suicidas depois de alguma experiência na minha vida? Em primeiro lugar, procurar sempre ajuda especializada, que deve ser um psicólogo ou um psiquiatra. Tenta partilhar com pessoas, mas apenas aquelas em que tenhas confiança. Sai, vai dar um passeio, faz uma caminhada, contacta com a natureza, faz exercício físico. Outro conselho, cuida de ti, da tua apresentação. Vai ao cabeleireiro, se puderes, e se te apetecer, vai e compra uma peça de roupa. Lê alguns textos bíblicos que sejam marcantes na tua vida. Por exemplo, o Salmo 23, que recomendo vivamente a quem esteja a ouvir e não conhece a Bíblia. Outro conselho, orar. E se não conseguires, ter pessoas que orem por ti, mesmo quando não te apetece orar. Participa numa igreja local e deixa Deus atuar na tua vida. Ele é bom.
Isabel, muito obrigada, acima de tudo, pela tamanha coragem e ousadia para expor algo tão difícil. Com certeza traz memórias menos agradáveis. Acredito mesmo que Deus a tem guardado até aqui para poder ser essa luz que ilumina o caminho daqueles que estão a viver em trevas. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Segundo a Ordem dos Psicólogos, o suicídio e as tentativas de suicídio são sinais de grande sofrimento emocional. Devem sempre ser levados a sério e não apenas como chamadas de atenção. Tens razão, Miriam. São um desafio de saúde pública em todo o mundo, com impacto nas pessoas, mas também nas suas famílias, na sua comunidade e na sociedade. Em Portugal, suicidam-se pelo menos 3 pessoas por dia. E no mundo, 1 a cada 40 segundos. A maior parte delas sofre de problemas de saúde psicológica. Os motivos que levam alguém a tentar suicidar-se podem ser muitos e complexos. Pode afetar pessoas de todas as idades e condições socioeconómicas em qualquer momento do ciclo de vida. Muitas vezes as pessoas não querem realmente morrer, querem simplesmente que o sofrimento que sentem pare. Não conseguem ver outra alternativa, mas por outro lado desejam desesperadamente ser ajudadas. A maior parte das pessoas que experienciam comportamentos suicidas recuperam. São pessoas realizadas e estão satisfeitas com a sua vida. Isto é, sem dúvida, um grande sinal de esperança. É verdade, Sónia. Cada uma de nós pode contribuir para prevenir o suicídio, investindo no seu autocuidado, estando atento e cuidando do bem-estar das pessoas que nos rodeiam. Salmos 36:9 é uma palavra de consolo para aqueles que não encontram satisfação em viver. Pois em ti, em Deus, está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Deus, por intermédio de Jesus, é o único que pode transformar o teu caminho de trevas numa maravilhosa vida cheia de luz e esperança, pois é Ele a principal fonte e a essência de uma vida com propósito. Concluímos aqui o nosso tempo juntas. Para nós é um privilégio grande estar contigo e falar de assuntos internos tão importantes. Desejamos muito que estas conversas possam servir de ajuda para ti que nos ouves. Já sabes, podes falar connosco, por isso visita as nossas redes sociais e partilha a tua história. Vemo-nos no próximo programa. Nunca é demais dizer que desejamos que encontres esperança hoje. Mulheres de Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.